Olá, meus queridos alunos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a aula de hoje. É um prazer ter vocês aqui de volta na nossa aula de geografia. E nós vamos começar a aula de hoje com essa frase, né, e esse versículo bíblico que diz: prestem bem atenção. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse capítulo é muito interessante, né, da Bíblia. E o versículo mais ainda, né, porque mostra o quanto Deus tem de amor para e nos deu esse amor, que deu seu único filho para que ele pudesse nos redimir e nos salvar dos nossos pecados, certo? É uma boa reflexão. E a minha palavra motivacional de hoje para vocês é que Deus nos dê a força e a leveza para enfrentarmos mais uma jornada abençoada, porque todo dia, gente, nós nos acordamos com um objetivo na vida, com uma missão a cumprir dentro daquelas 24 horas, certo? E todos os dias nós temos que nos levantar, nós temos que orar, pedir a Deus e agradecer por nós termos força, por nós termos saúde, por nós termos um lugar para ir, pelos nossos pais e pela nossa família. Amém? Então, vamos ao nosso assunto, né? Nosso assunto de geografia. Essa aula é uma aula do ensino fundamental do sexto ano. E o nome do assunto é a cartografia e as novas tecnologias. É um assunto muito relevante, né? Dentro da sociedade, porque se vocês forem parar para ver, para verificar, nós usamos as tecnologias em muitas coisas, né? Claro, a geografia não poderia ficar de fora. Dentro da cartografia é utilizado muitas tecnologias que nós veremos a seguir. O que seria cartografia e tecnologia? Qual é essa analogia? Qual é essa ligação que elas duas têm, certo? Precisão cartográfica, cartografia e geotecnologia, geoprocessamento, que é uma coisa muito falada hoje, existem muitos cursos aí voltados para essa área, muitos assuntos, né, muitos artigos, muitas teses falando a respeito do geoprocessamento. E tudo isso nós vamos ver hoje na nossa aula de geografia. Nós podemos começar aqui com a localização geográfica, né? Na antiguidade, né, na Idade Média, as pessoas utilizavam muito o astrolábio, né, que era um localizador, era como se fosse uma forma de aqueles grandes navegadores, eles se localizavam no mar, porque no período mercantilista, o que acontecia? Não existia bússola ainda, e aí eles usavam o astrolábio. Depois foram feitos mais estudos dentro da geografia, na área da cartografia, e nós podemos ver que foi criado um sistema, né, para que nós pudéssemos nos localizar, seja em qual ponto fosse da Terra. E nesse caso aqui seria a Rosa dos Ventos, que ela fala sobre os pontos cardeais e colaterais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, enfim. Depois, com o tempo, foi criado a bússola, que é o que nós conseguimos ver hoje. A bússola trouxe uma inovação muito grande, que até hoje as pessoas não largaram, né? E desde o tempo dos tempos remotos, a humanidade ela sempre precisou se localizar no espaço terrestre. Foram desenvolvendo instrumentos para esse fim, como o astrolábio, que eu acabei de falar para vocês, a Rosa dos Ventos e a bússola. Mapas também foram produzidos e no decorrer do tempo eles foram aperfeiçoados, no intuito de melhorar ainda mais a localização dentro do globo terrestre. Aqui nós vamos ver os diferentes olhares sobre o mundo no tempo. O avanço tecnológico ele aperfeiçoou ainda mais a cartografia, permitindo maior conhecimento e detalhamento do espaço terrestre.
As novas tecnologias da informação, como por exemplo os satélites, que todo mundo conhece, a computação, a telecomunicação, têm possibilitado a utilização de novas tecnologias de coleta e processamento de dados dentro do espaço geográfico. Ou seja, com o decorrer do tempo, vale ressaltar que a geografia, né, e a cartografia, que fica dentro da geografia, ela foi se desenvolvendo. Foram feitos os estudos mais aprimorados e, de acordo com os desenvolvimentos tecnológicos, foram aparecendo os outros instrumentos que poderiam nos auxiliar para que nós pudéssemos nos localizar dentro do espaço geográfico. Desenvolver a geotecnologia, um conjunto de técnicas e processos que visam a estudar os espaços terrestres, elementos naturais ou construídos, buscando a necessidade de levantamento e organização e análise localizada no espaço geográfico. Aqui, como vocês podem observar na imagem, nós temos aqui um satélite. Para quem não sabe, os satélites eles são muito utilizados, né, dentro do campo geográfico, na área da cartografia, porque é através dele que nós conseguimos fotografar alguns espaços, nós conseguimos fotografar, fazer análise, né, mapeamento. Aqui nós temos uma imagem de satélite, né, de um satélite da NASA, um satélite norte-americano, e ele mostra aqui uma região que está coberta por gelo, né, uma região aqui que já tem água distribuída por essa parte, né, nesse território todo aqui. Ele dá um embasamento melhor para que nós possamos conciliar prática e teoria. A cartografia hoje, gente, ela utiliza a que nós conhecemos como precisão milimétrica, ou seja, através dela, com o desenvolvimento da tecnologia, as medidas dentro do espaço geográfico ficaram mais fáceis de serem medidas. Então, a precisão também aumentou. Agora, bora falar um pouco sobre as tecnologias modernas aplicadas dentro do campo da cartografia. Primeiramente, temos o sensoriamento remoto. Depois, nós temos a aerofotogrametria. Vou falar de novo, hein, gente? Vamos lá. Aerofotogrametria. Repitam comigo. Aerofotogrametria. Certo? É um nome bem grande, né? Que significa fotografia aérea. Aerofotogrametria, fotografia aérea. Depois nós vamos falar um pouco sobre o GPS, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem aí, não é verdade? Eu sei que é sistema de posicionamento global. Todo mundo que tem um celular hoje em dia tem e faz uso de um GPS, viu? O GPS, que ele é muito importante, gente, hoje para todos nós, para nós nos localizarmos dentro de qualquer espaço, dentro de uma cidade, país, continente, enfim. Você consegue saber quanto tempo você leva para chegar a um determinado lugar, né? Tudo isso a gente vai verificar aqui, certo? Temos também vamos falar um pouco, abordar um pouco sobre o SIG, que é o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, muito importante também, tempo de ser abordado. Então vamos começar pelo sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ele consiste em um conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância por meio de diferentes sensores, como equipamentos fotográficos, scanners de satélites, de radares, como eu falei agora há pouco para vocês, né? Foi um aprimoramento, né, que pode ser utilizado, né, como equipamento fotográfico, né, scanners, satélites e radares. Técnica que registra a imagem da Terra através de sensores existentes nos satélites artificiais, podendo ser classificado de sensor ativo. O que viria a ser esse sensor ativo? Viria a ser uma radiação emitida por fontes artificiais. Ele emite uma radiação, né, que ela faz com que ela registre imagens da Terra através de sensores. E também temos o sensor passivo, né, que é uma radiação emitida por fontes naturais, como por exemplo o Sol. Ele emite uma radiação
e automaticamente o satélite ele registra aquela imagem. Vamos falar agora um pouco sobre outro dispositivo, né, que é o radar. O radar é um dispositivo que permite detectar objetos a longas distâncias através de ondas eletromagnéticas. Muito interessante, né? Porém, o seu uso ele permitiu superar o problema relativo. Existia um problema e ele superou esse problema, relativo à necessidade de ter um tempo claro, sem nuvens ou áreas de florestas. Tudo bem? E aí a gente também, através do radar, a gente faz um controle de tráfego aéreo, né? Porque os radares, não sei se vocês já passaram por frente de alguns lugares, algumas bases aéreas, né? Elas usam muito isso. Aeroportos, eles usam muito esses radares para que possa ser feito o rastreamento do tráfego aéreo. Eles querem saber onde está determinado avião a partir desses radares, né? Como existem linhas imaginárias no céu, assim como existem rodovias, ruas, que nós conseguimos ver, no céu também. No céu, gente, também existe a mesma coisa. Então, são radares, são linhas, né? São linhas de tráfegos que conseguem ser captadas pelos os radares. E aí eles localizam, a função dele é localizar o avião dentro daquela linha, daquele tráfego aéreo, né? Daquela linha de tráfego aéreo. Era como se fossem ruas, né? Então, os radares eles são meio muito utilizados no monitoramento de áreas florestais também. A polícia ela utiliza muito com o objetivo de detectar a velocidade dos automóveis. Ela usa o radar. A NASA, né, que é a Agência Espacial Americana, ela utiliza também para mapear a Terra e outros planetas, para rastrear satélites e fragmentos espaciais, né? Através dos radares, gente, que, por exemplo, a NASA ela consegue verificar se está vindo um asteroide em nossa direção. Ela consegue verificar se existe outros planetas, né, além do nosso, através também do uso de alguns dispositivos que auxiliam para esse fim. Os militares, eles, por sua vez, eles usam radares para detectar os inimigos e guiar suas armas até os alvos, ou seja, em tempos de guerra ou então em conflitos, como que os militares fazem, né, para fazer com que um míssil que seja solto de um determinado local chegue a um determinado outro local? Através de radares. As aeronaves elas são equipadas justamente com esses radares que fazem com que você localize um outro avião a quilômetros de distância. Ela faz com que você localize ou você consiga atingir um alvo a quilômetros de distância, dando apenas a latitude e a longitude, esse míssil vai chegar lá. E o radar ele vai existir lá dentro da aeronave e ele vai detectar isso. Os meteorologistas, né, eles usam para rastrear tempestades, furacões e tornados. Ponto muito interessante aí, que auxiliou muito, né, dentro desse campo geográfico, ele auxiliou muito os radares nessa parte, porque as pessoas tinham muitas catástrofes, né, aconteciam antigamente, quando não se fazia uso dessas tecnologias, como os radares, e esses meteorologistas, agora, né, equipados com tecnologia de ponta, eles conseguem prever algumas tempestades e fazer evacuações em determinadas cidades para que as pessoas não sofram e não sejam atingidas, né, drasticamente, né? Então, são feitas evacuações para com esse fim. Até o dispositivo que faz as portas abrirem automaticamente é um tipo de radar, gente. No distrito existem algumas fotocélulas que a gente conhece, que são equipamentos que quando você coloca a mão, né? Por exemplo, você está produzindo um determinado item, as fábricas, né?
E aí, para evitar acidentes, elas fazem uso de fotocélulas, né, que são equipamentos que servem de segurança para que o colaborador ou o operador ele não venha sofrer um acidente, né? Não deixa de ser uma tecnologia e um tipo de radar. Agora aqui é considerado hoje uma ferramenta imprescindível na prevenção e ao desmatamento e no apoio à previsão de safras agrícolas, né? Ou seja, na agricultura também ele é muito utilizado, né? Ele pode auxiliar o ensino de várias disciplinas também, ou seja, só aí vocês podem perceber a importância, né, desse dispositivo. Por exemplo, ele auxilia na ciência, ele auxilia na física, ele auxilia na química e na história. Agora vamos para o outro, né, que é a utilização do sensoriamento remoto. Aqui eu já expliquei um pouco sobre também sensoriamento remoto, que ele registra a sequência dos ventos, porque eu falei sobre radar ainda agora, mas agora vamos falar sobre sensoriamento remoto, que está também ligado, né? Os radares eles conseguem prever os ventos também, assim como o uso de sensoriamento remoto. São sensores que eu falei que são passivos e ativos. O que ele vai verificar, né? Ele consegue registrar essa sequência de ventos, quando eles vão aumentando de velocidade, em quilômetros, ele é registrado em quilômetros por hora, e ele consegue ver furacões, tornados, ciclones, enfim. Dependendo de cada parte do globo, né? Cada parte do globo terrestre, do planeta, isso são só nomenclaturas, tá, gente? Esse é um tema que tem que ser abordado com mais detalhe, mais cautela, né, em uma outra aula. Furacões, ciclones, tornados, eles têm nomenclaturas diferentes, porque eles estão relacionados diretamente com a sua velocidade e na região ou localização onde eles estão sendo, onde eles estão se manifestando dentro da natureza. O uso do solo urbano, utilizando técnicas de geoprocessamento e extração de informações de imagens digitais para estudos urbanísticos. Planejamento de infraestrutura, o pessoal usa muito também agora, estão utilizando drones, né, para trabalhar dentro de canteiros de obras, né? Inferências da densidade populacional também, avaliações de riscos ambientais, utiliza muito também, população ambiental aí está utilizando muito esse tipo de equipamento, faz uso do sensoriamento remoto. O uso do solo rural aplicado à agricultura objetiva também gerar conhecimento e metodologias voltadas para estimar a área plantada, a produtividade de culturas agrícolas, avaliar o desempenho e potencial de novos sensores, desenvolver métodos de processamento de imagens. Contribui de forma efetiva na elaboração de métodos e sistemas operacionais para estimativa e previsão de safra. Também auxilia no desmatamento através de vulnerabilidade ambiental, conduzindo os estudos sobre a avaliação de riscos e impactos ambientais, desastres naturais, que acontece muito, por exemplo, um satélite, ele pode auxiliar fotografando, por exemplo, uma mata que está sendo queimada dentro da floresta amazônica. Uma região que está sendo desmatada por agricultores ou por donos de fazenda, né, que são aqueles senhores. Em determinada parte, o satélite ele consegue ver, e aí, a partir daí, os órgãos competentes eles podem estar fazendo a verificação e a apreensão, né, dos infratores. Poluição de águas. Também consegue verificar se em determinado lugar uma barragem quebra, o satélite ele pode e acaba degradando uma bacia, como aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana. Um grande exemplo, né, recente, né, que não faz muito tempo. Em menos de 10 anos tudo isso já aconteceu. Tudo isso é possível ver através de sensoriamento, tá, gente? Poluição de águas, como eu já falei, comprometimento de recursos hídricos. Aqui vocês podem verificar que é uma imagem do antes e depois, tá, gente? Ó, observem aqui o antes e depois, toda essa área, né,
Aqui, ó, ela foi, posso riscar aqui, toda essa área aqui, ela foi já degradada. Olha como é que ela tá aqui, ó. Então, vale ressaltar que é importante essas fotografias tiradas com o uso de sensoriamento remoto, tirado com o uso de satélite, né? Essa tecnologia é muito boa. Agora vamos para outro assunto que é a aerofotogrametria. A aerofotogrametria, que é a foto aérea, tá, gente? Aqui, a fotografia ela é obtida através de sensores acoplados nas aeronaves, ou seja, o avião das Forças Armadas, ou seja, de uma empresa privada, ele vai partir em busca de determinadas fotos, né? Enquanto o avião está dando rasante, né? Então, a escala de foto aérea, ela, bem como a área de fotografia, elas dependem da altura da aeronave. E constitui-se também um instrumento de representação da realidade acessível ao público com menos qualificações técnicas, né? É muito fácil de se fazer esse tipo de usar esse tipo de tecnologia. Aqui é o ortofoto. O ortofoto, vocês podem observar aqui, eles são fotos aéreas que, de fato, né, são fotos aéreas em escala tiradas por uma câmera em um avião em pleno voo. Ortofoto e aerofotogrametria são quase idênticas, tá? São bem idênticas. Foi corrigidas num segundo relevo da superfície terrestre. Com o conjunto de fotos faz-se a montagem de toda a área a ser representada, tá, gente? Aqui, ó, um conjunto de fotos. Tira um pouco aqui, sai uma ele, tira outro pouco aqui. Enfim, aí ele vai juntando todas aquelas fotos que foram tiradas. Vamos falar agora sobre o GPS. O GPS que, por sua vez, é um sistema de posicionamento global. Todos vocês, se não sabem, já viram. Se não tem celular, já viram alguém com celular utilizando o GPS. O GPS é muito utilizado hoje, eu acho que de todos esses que eu já falei, o GPS ele é o mais utilizado, né? Quando vocês pegam o Uber de vocês, um grande exemplo, né? Quando vocês pegam o Uber, quando vocês querem encontrar determinado local, quando vocês querem pedir o iFood, 99 Food, né? O Uber Eats, né? Então, para que esse pedido de vocês chegue até vocês, o que acontece? O seu celular, eu vou explicar para vocês direitinho como é que é o funcionamento daqui a pouco. Seu celular ele vai receber um sinal do satélite e esse satélite vai localizar um outro ponto que está localizado em uma outra área da superfície terrestre. E aí esse cara que vai levar sua comida até chegar na sua casa, ele vai receber esse sinal e você vai primeiro passar o seu sinal e ele vai receber o sinal. Sendo assim, o que vai acontecer? Um localizador em um ponto, outro localizador em um outro. Então, um segue de um ponto A até um ponto B. E aí você vai receber o seu lanche lá, aquilo que você deseja. O sistema de posicionamento global, ele consiste, né, em sinais emitidos por satélites, cujas as aplicações são amplamente utilizadas nos transportes marítimos, terrestres e aéreos, tá? Isso serve para esses três meios, tá, gente? As grandes navegações, né, na área da logística também é muito utilizado ele é muito utilizado no sistema marítimo, né, a logística, por aqueles processos de cabotagem, que é a entrega de mercadoria de um ponto até o outro, por exemplo. Quando você usa o seu aplicativo aí para comprar na internet, né, um produto que ele pode vir da China, é utilizado sim, gente, faz uso sim do GPS, né, dentro a bordo, né, dos grandes navios, para que o navio saia de um ponto e chegue até o outro, né. Hoje em dia já não se usa mais a bússola, né, ficou um pouco obsoleto para determinados fins, mas se você utilizar ele, você estiver sozinho, por exemplo, preso numa floresta, aí sim, você não tiver GPS, você tiver uma bússola, você vai também conseguir sair de lá. Não com tanta facilidade como se você estivesse usando o GPS, mas você vai conseguir. Meios terrestres, né? No carro, a gente usa bastante aqui no Uber, né? Um grande exemplo que eu falei para vocês, e nos aéreos, né? Que são a empresa de correios, a Sedex,
que chega de um ponto até outro. Vamos lá, 24 satélites ficam em órbita, isso aqui é curiosidade, né? 24 satélites eles ficam em órbita em volta da Terra e são utilizados nesse processo, tá, gente? O que eu tenho para falar para vocês aqui é que a maioria desses satélites, né, eles foram feitos, né, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial houve a Guerra Fria e aí a guerra ela passou a ser fria porque aconteceu um fenômeno que a gente conhece na história como uma guerra tecnológica. Então, na antiga União Soviética e os países da América, né, estavam em busca, né, eles conheciam isso como uma guerra espacial, né, que era uma guerra tecnológica. Aqui nós temos mais uns exemplos, né? Ele foi aqui projetado para localizar com precisão o objeto ou a pessoa a partir de coordenadas geográficas, GPS, exatas, né? Quando fala coordenadas geográficas, a gente está falando de latitude e longitude, tá, gente? Que se vocês ainda não viram, a gente ainda vai ver em uma outra aula. Assim como fornecer sua velocidade caso esteja em movimento. Com o GPS obtém-se o quê? Latitude, longitude, altitude. Altitude, para quem não sabe, quando você é uma altura acima do nível do mar. Navegador de bordo, né? Nós temos muito, em alguns carros mais modernos, né? Utilizamos muito o navegador de bordo, alguns ônibus também de empresas privadas utilizam muito isso, né? Aeronaves também. Com o sistema de GPS recebe somente informações de longitude, latitude e altitude. A manipulação dessas informações ela depende de sua aplicação, que será processada exclusivamente pelo aparelho receptor. Com base em memória de dados e outras variáveis poderão ser determinadas como velocidade, rota, sentido, posição. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Aqui eu vou explicar um pouco do funcionamento do GPS, tá? Como é que ele funciona? O sistema de GPS ele é composto por 3 partes, tá, gente? 3 partes, tá? 3 partes. E eles são distribuídos, esses satélites eles são distribuídos em órbitas de modo que cubram toda a superfície, toda a Terra. Aproximadamente 20.200 quilômetros de altura, tá, gente? Uma rede de estação de tratamento, né? Olha aí, ouça bem, olha aqui, ó. Satélite, 3 partes, satélite, rede de estação de tratamento, tá? Aqui, vai já aparecer o esqueminha aqui, vocês vão ver. Aparelho, e aparelho do usuário, no caso, o telefone de vocês, tá? Tenham isso em mente, que isso aqui pode cair na prova, tá bom? Vamos lá, satélite. Quando eu perguntar na prova lá, se aparecer uma questão assim, o sistema de GPS é composto por 3 partes. Fale sobre. Aí vocês vão ter que me dizer, tá ok? Vamos lá, esse aqui é o esqueminha. Aqui ele vai precisar de um servidor, como eu falei para vocês, né? A cartografia, ela entrou na internet, né? Aqui, com o decorrer do tempo. E aí, ou seja, foram criados servidores, né? Que são centros de tratamento, como eu falei, que aí recebem esses sinais do satélite e distribuem para as torres de comunicação, de telecomunicações, até chegar no celular de vocês. No caso, o que viria a ser esse GPRS? Isso aqui é uma nomenclatura em inglês que significa Serviços Gerais de Pacote por Rádios, tá, gente? É só uma evolução de uma segunda tecnologia de telecomunicações que apareceu. No caso, 2G e 3G. O que viria a ser o 2G? GSM e o 3G? GPRS. Já tem 4G, já tem alguns países que já usam até o 5G. Tá ok, gente? Algumas utilizações desse GPS seria localizar alvos a serem atingidos, tá? Por exemplo, a questão que eu falei para vocês sobre os mísseis, tá? Aqui, ó, localizar os alvos através das coordenadas latitude e longitude. A gente consegue
lançar um míssil do ponto A até o ponto B. Um avião consegue chegar no aeroporto A até o aeroporto B, tá? Através do GPS, tá, gente? Ou radares. Mísseis, né? Teleguiados, como eu falei para vocês agora há pouco, orientar a navegação aérea e marítima. Variações de fertilidade do solo, consegue verificar também o GPS. Controlar as queimadas através dos sinais e das fotos obtidas por satélites, demarcar fronteiras e planejar as rotas entre os veículos, tá? O último assunto é o SIG, né? O SIG é o Sistema de Informação Geográfica, ou seja, é um conjunto de tecnologias relacionadas à informação e ao monitoramento do espaço terrestre. Ele resulta da utilização conjunta de mapas digitais elaborados com o auxílio de GPS e de banco de dados informatizados, tá, gente? Esses sistemas, eles permitem coletar e armazenar, bem interessante aí, tá? Eles permitem o quê, ó? Coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações, tá? E diversidades de mapas e gráficos para necessidade dos espaços, né, localizados na Terra. Então, é importante a gente pegar essa parte aí, porque ele tem inúmeras funções, né? O SIG, através do GPS. Esse sistema, ele é muito completo. Por isso, a sua utilização é muito importante dentro da população e da sociedade. Algumas aplicações do SIG, gente. Planejar a distribuição e calcular os custos de serviços como a coleta de lixo, muito utilizado também. Planejar investimentos em obras públicas. O SIG é utilizado, são sistemas, né, muito gerenciais, assim. Então, ele trabalha muito com a gestão dessas situações. Facilitar o levantamento de imóveis para cálculo e controle da arrecadação de taxa de impostos. Melhorar a qualidade do sistema de transporte coletivo do tráfego urbano. Cadastrar propriedades, empresas e moradores, números e informações. Tudo bem? Então, gente, vocês puderam verificar que nós trabalhamos e vimos como que essas tecnologias dentro da cartografia, que fica no campo da geografia, elas conseguem ser muito importantes no decorrer do tempo. Eram muito limitados antigamente no período da era medieval, né, que esses estudos iniciaram, né, e agora, né, na Idade Moderna, nós podemos ver que essas contribuições, esses avanços tecnológicos, eles fizeram com que nós conseguíssemos evoluir de uma forma muito incrível. E isso é muito importante na vida de cada um de nós. Eu vou deixar aqui para vocês um extra, né, uma sugestão de filme sobre esse assunto que nós vimos e abordamos até agora, que é Os Eleitos, o nome do filme. Ele é um filme americano, foi produzido em 1983, muito importante, apesar de ser antigo, ele é muito importante, tá, gente? Assistam, tá? O filme ele narra a história real de um grupo de astronautas estadunidenses que na década de 1940 iniciaram um estudo, né? Uma corrida espacial naquele país, ou seja, nessa época, final da Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, aconteceu aquilo que a gente chama de Guerra Fria. E aí, essa corrida espacial entre países da Europa e países da América, no caso, assim, mais notório, né, a contribuição dos Estados Unidos, tá? E depois, vocês assistam esse filme, que na próxima aula, podem ter certeza que nós estaremos juntos aqui, vocês vão ver que nós iremos trabalhar em cima desse filme que vocês vão assistir, tá? E aí, eu queria agradecer hoje a participação de vocês, a atenção de vocês, o meu muito obrigado, tá? E até a próxima aula, tudo bem? Foi um prazer, viu? Abraço, tchau, tchau.